Mulheres dos detentos fazem protesto na BR-174. Celulares, drogas, mais de 300 estoques e até algemas são apreendidos durante revista no Centro de Detenção Provisória. Móveis da Prefeitura de Maués são encontrados no sítio do ex-prefeito do município. E ainda uma reportagem especial sobre os boatos que causam a sensação de insegurança. Essas e outras notícias no A Crítica na TV desta quinta-feira, que já começou. Depois das rebeliões no sistema carcerário, a sensação de insegurança toma conta da população manauara. E não tem jeito, né? Infelizmente, muita gente se aproveita desse tipo de situação para espalhar o pânico sem a menor necessidade. Na semana passada, por exemplo, cerca de 30 policiais foram deslocados para o Parque das Laranjeiras depois que o vídeo de um suposto assalto no local foi espalhado. Tudo boato. Mas isso pode ser evitado se algumas precauções forem tomadas ao receber esse tipo de informação. Quer saber quais? Então confere agora na reportagem da Natália Freire e da Nívia Salgado. A informação na velocidade dos dedos. Com o advento da internet e de novas tecnologias, ficou fácil receber e transmitir mensagens. O problema é que os boatos também são compartilhados com rapidez. Em segundos, uma notícia, falsa ou não, percorre o mundo e pode alcançar milhões de pessoas. Só para se ter uma ideia, eu, ao longo dessa semana, recebi dezenas de mensagens repetidas em grupos diferentes de WhatsApp. São aquelas mensagens que viralizam. Uma delas foi essa daqui, olha, uma possível doação de cachorrinhos. A mãe teria rejeitado esses cachorros e o dono deles estaria preocupado em doá-los com urgência. Eu desconfiei dessa mensagem e não passei para ninguém, porque imagina, cachorros bonitos assim, geralmente as pessoas não doam, elas vendem, né? Mas agora, por conta da matéria, eu vou ligar aqui para ver o que acontece, já que tem um número para contato. Será que essa pessoa recebeu muitas ligações? Vou colocar aqui no Viva Voz. O número chamado não existe. Por favor, verifique o número discado e tente novamente. Como eu imaginei, tratava-se de mais um boato. A polícia também costuma ser vítima de boatos. Este delegado conta que na última sexta-feira recebeu um vídeo como se fosse de um arrastão na Praça do Parque das Laranjeiras. Ele estava com cerca de 30 homens na rua. Na dúvida, correu com toda a equipe para lá. Na verdade, as imagens eram de 2015, durante uma operação no bairro Santa Etelvina. A partir do momento que a gente recebe, por exemplo, nesse momento que a gente vive, da crise no nosso sistema penitenciário, e a pessoa informa que a gente tem 2, 3 foragidos, um arrastão com foragidos, e a gente acaba dispondo de uma equipe, deslocando um pessoal para verificar a informação, para tentar recapturar esses foragidos, e acaba que é uma informação falsa e gera uma diligência que vai ser infrutífera. Depois das últimas rebeliões em Manaus, os boatos relacionados à segurança aumentaram ainda mais. Este especialista em redes sociais explica como evitar os trotes. A primeira dica é desconfiar de tudo. Quando tiver assim, alerta, cuidado, urgente, você tem que desconfiar e analisar a mensagem, ver o conteúdo dela e, se possível, fazer buscas em outros locais. Depois disso, o passo seguinte é pesquisar. A própria internet oferece mecanismos de busca. Tem 2 caminhos bons para você pesquisar para saber a veracidade da informação. Primeiro, tem um site chamado boatos.org, onde tem todos os boatos mais atuais que você pode verificar se está lá. O segundo pode ir no Google direto. Então, por exemplo, o caso de uma criança foi sequestrada. Então, pega o nome lá, Bruna, 1,30 m, sequestro, boato. Então, essas informações vão referenciar se existe essa notícia em outros locais. A última dica é bom senso na hora de compartilhar mensagens. Imagens violentas, por exemplo. Cabe a gente compartilhar com qualquer pessoa. Tem pessoas que têm problema de pressão, problema cardíaco, ou às vezes um acidente que envolvendo uma pessoa. Tem a questão da família, né, que às vezes nem ficou sabendo ainda da informação e pode ter um
o impacto a receber essa informação. Então, acho que o bom senso é algo sempre a ser utilizado como elemento para compartilhar a informação. Agora sim, nós já restabelecemos o contato com a repórter Amanda Morim, que está lá na BR-174 e acompanhou toda a movimentação que teve mais cedo por lá, porque os familiares dos detentos fizeram uma manifestação naquela região. Amanda, como é que está a movimentação por aí agora? Boa noite para você. Oi, Larissa, muito boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a movimentação agora está bem mais tranquila, viu? Mas bem mais cedo complicou, viu, a entrada do ramal que dá acesso às unidades prisionais. Isso porque os familiares dos detentos receberam uma informação que nesta quinta-feira estaria liberado a visita nos presídios. Por conta disso, as famílias chegaram bem cedo, por volta das 3 da madrugada, com alimentos não perecíveis e também roupas. Algumas pessoas levaram até frango e peixe, mas como com o passar das horas esse alimento acabou estragando e isso, Larissa, gerou muita revolta. Eles fecharam a BR-174 com madeiras. Isso gerou um congestionamento apenas de 5 minutos. Os agentes da Força Nacional, que chegaram essa semana para reforçar e auxiliar a segurança nos presídios, prestaram todo o apoio ao policiamento federal rodoviário, né? Foi uma situação bem complicada e esses familiares, eles alegaram que tudo isso, Larissa, é porque eles receberam informações que esses detentos, eles não estavam recebendo alimentação. E também, no momento disso tudo, eles também souberam de uma informação, Larissa, que apenas o Compage estava recebendo essas visitas. O CDPM e o IPAT foram totalmente canceladas essas visitas e isso acabou gerando uma revolta muito grande. Larissa. Agora, Amanda, a própria ONU já tinha dado um alerta quanto ao perigo da superlotação aí do Compage, né? Sim, Larissa, foi até através de um relatório elaborado pelo Subcomitê das Nações Unidas em 2015. Lá estava sendo enfatizado a questão das inspeções que deveriam acontecer esporadicamente nas unidades prisionais para evitar, é claro, a entrada de bebidas, celulares e armas. Além disso, nesse relatório também constava um alerta sobre a superlotação no complexo penitenciário Anísio Jobim, que na época, no momento da visita internacional, abrigava 1.203 presos, quando a capacidade suportava apenas 450 internos, Larissa. Esse documento destacava também que essa superlotação aumentava o nível de estresse e, é claro, que acabava ocasionando uma certa competição por espaço. Para levantar esses resultados, os peritos da ONU tiveram que ficar em Manaus aproximadamente 11 dias. Eles visitaram delegacias, prisões, centro de detenção provisória, instalação para adolescentes e hospitais penitenciários. Eles chegaram até citar um caso que ocorreu em 2002 no complexo penitenciário, quando 12 presos foram mortos. Eles alertaram também que a superlotação poderia levar a algo similar ao que aconteceu no dia 1º em Manaus. E acertaram em cheio, né? Obrigada, Amanda, pelas informações. Um homem foi morto a tiros hoje à tarde na rua Santo Antônio, bairro Coroado, na zona leste da cidade. O crime deixou os moradores assustados. Segundo testemunhas, o homem era conhecido como Arara e tinha uma boca de fumo no local. A polícia também apurou que foram feitos cerca de 10 disparos por um suspeito que estava em um carro preto acompanhado de outra pessoa. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E outro incidente também foi registrado hoje à tarde lá no Coroado. Um carro pegou fogo bem próximo à feira do bairro, na Alameda Cosme Ferreira. O veículo teve pane elétrica, o motor ficou em chamas. O fogo foi logo controlado e, felizmente, ninguém se feriu. Apesar de chamar a atenção dos motoristas e curiosos, o Manaus Trans informou que o trânsito não foi prejudicado por causa do problema. Ricardo Correia Bruno foi assassinado com 3 tiros no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte.
Segundo testemunhas, os disparos foram feitos por um adolescente que estava com outros 2 suspeitos. A polícia acredita que foi um acerto de contas. No centro comercial da cidade, um morador de rua foi morto a facadas. A polícia suspeita que o crime seria outro acerto de contas do tráfico de drogas. Também houve homicídio com característica de acerto de contas no bairro Japiim, na Zona Sul. Um ex-detento foi morto com vários tiros na frente da casa dele e já tinha sido ameaçado por outro ex-presidiário. E mais uma revista foi feita hoje nos presídios do estado. Desta vez foi no Centro de Detenção Provisória de Manaus, lá na BR-174. Todas as áreas e pavilhões da unidade foram revistados minuciosamente por cerca de 150 policiais. E, novamente, foram encontrados vários objetos proibidos, como porções de entorpecentes, mais de 60 celulares, acessórios, dinheiro, joias, ferramentas, estoques e outras armas artesanais, além de mais de 50 terezas, que são aquelas cordas feitas de lençóis, o que indica que possivelmente os detentos estavam se preparando para uma fuga em massa. Os presidentes dos tribunais de justiça de todo o país se reuniram hoje em Brasília para definir medidas que possam ajudar a controlar a crise no sistema prisional. Eles estiveram com a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal. Sobre isso, eu volto a conversar ao vivo com a repórter Amanda Morim. Amanda, o que ficou definido nessa reunião? Olha, Larissa, nesse encontro que durou 5 horas, ficou acertado que os tribunais de justiça disponibilizem até a próxima terça-feira, dia 17, juízes e servidores para analisar os processos. A Carmen Lúcia também cobrou medidas imediatas para combater as facções criminosas que atuam dentro dos presídios e ações para reduzir o problema da superlotação nas penitenciárias. Na semana passada, após a rebelião, que terminou com 56 presos mortos em Manaus e 33 em Roraima, a ministra já havia se reunido com os presidentes dos tribunais da região norte para debater o assunto. Larissa. E o Tribunal de Justiça aqui do Amazonas já definiu alguma atividade para reduzir esse problema aí da superlotação? Já sim, Larissa, o Tribunal de Justiça do Amazonas vai realizar até um mutirão carcerário e vai explicar também algumas informações, de como é que vão funcionar, tudo isso, e vai acontecer lá no Fórum Enoque Reis. Eles estão trabalhando numa análise mais detalhada, viu, Larissa, de um número de processos envolvendo réus, presos provisórios das cadeias públicas de Manaus. Justamente, Larissa, para avaliar a possibilidade de concessão na liberdade provisória ou revogação da prisão preventiva. Larissa, volto com você e muito boa noite. Obrigada, Amanda, pelas informações. Uma ótima noite para você também. E daqui a pouco a gente fala de um atentado que os membros da facção criminosa planejavam praticar contra autoridades de Manaus. E ainda, se você de casa tem filhos com idades entre 12 e 13 anos, não sai daí que nós vamos trazer novidades para você sobre a vacina contra o HPV. É rapidinho, a gente já volta.